A sua falta de disposição e energia no dia a dia pode ser por conta desse elemento aqui, ó. Café. Porque o consumo de café em excesso, apesar do café nos dar muita energia, o consumo dele em excesso faz com que a gente sinta-se cansado, sem energia, com disposição e com espaço dia feito um robô que pouco produz, ou até mesmo um zumbi, acho que é a definição melhor. E por que isso? Eu vou até tomar aqui o meu café. A cafeína, o composto que faz o café, ele tem um efeito estimulante no nosso sistema nervoso central. O que isso quer dizer na prática? Toda vez que a gente consome café, a gente aumenta a atividade cerebral, a gente fica com mais energia, mais disposição, mais concentrado, e aí a gente fez com que ao longo do tempo criasse o hábito de tomar cafeína e fazer uma tarefa. Tomar cafeína para acordar. Café de manhã cedo, um café da tarde, um café de noite para dar um sprint. E nisso, com esse consumo acelerado e muito grande de café, a gente acabou criando uma saturação dos receptores da cafeína no nosso corpo. Traduzindo, o que isso quer dizer? Cada vez mais a gente precisa de mais café para fazer o mesmo efeito. Sendo que não adianta. A gente chegou num nível, isso aqui eu estou falando das pessoas que consomem muito café, e eu me incluo, que não adianta só jogar mais cafeína. A gente, em vez de colher benefícios, acaba levando um efeito rebote. E isso, muitas vezes, é o que faz aquela falta de disposição e falta de energia. O primeiro ponto aqui para resolver essa questão é, se você é uma pessoa que toma muito café, diminua a sua quantidade de cafeína ingerida no dia. Se você consome, por exemplo, 4 xícaras, 5, diminua ali para 2, 3, e conforme os dias forem passando, diminua cada vez mais. Qual é o grande erro do pessoal que quer diminuir o consumo de café? Cortar tudo de uma vez. E isso acaba gerando um efeito rebote ainda maior. É aí quando você vê pessoas, por exemplo, dizendo que tem dor de cabeça, porque passou o tempo sem tomar café. Aí pensa comigo, você está tentando sair do café, você só faz cortar de vez, sinto dor de cabeça no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto você já não vai querer continuar diminuindo aquele consumo. Você vai pegar e vai consumir muito café. E aí acaba que não dá o resultado que a gente quer, a gente não ressintetiza novamente. Mas pelo contrário, se você diminuir gradativamente, passo a passo, você volta, seus receptores voltam ao início ali, vamos dizer, e aí você consegue, com menos café, colher mais benefícios. Dito isso, qual seria a forma certa da gente consumir o café, então? A cafeína, ela tem uma meia-vida no nosso corpo de, em média ali, 8 horas. O que isso quer dizer? Você toma um café, sua concentração de café no corpo vai para cá, certo? Você começou aqui. Por de 8 horas ela diminui metade. Então ela ainda está ali no corpo após 8 horas. Então, para a gente não ter uma cafeína que atrapalhe o nosso sono, seria interessante consumir até 9 horas antes da hora do sono. Você vai dormir de meia-noite, vai dar ali por volta de 3 da tarde, 4 da tarde. Para mim, experiência própria, é o horário limite para consumir café. Depois disso, eu tendo a ter um sono com menos qualidade. Um sono com menos qualidade, você recupera menos, recuperando menos, você vai se sentir mais cansado no dia seguinte. Por isso que o consumo de café depois da tarde, ali principalmente na noite, não é indicado se você precisa de uma boa noite de sono. E o sono, ele é extremamente importante para a nossa reparação, tanto do físico como da mente. Se você não dorme bem, você vai estar cansado no dia seguinte, você vai estar exausto, tanto mentalmente como fisicamente. Então a chance de render em uma tarefa que você precisa é bem menor. Pelo contrário, se você tem uma boa noite de sono, você consegue no dia seguinte ter mais produtividade, ter mais felicidade e tudo vai render melhor. É por isso que o sono é tão importante, e aí entra em outro aspecto aqui do sono. Agora, não tão ligado à cafeína, é em relação ao ciclo circadiano. Que ciclo é esse? A gente tem horários biológicos de acordar, viver, produzir e dormir. Sempre que a gente acorda, geralmente é quando tem os raios solares, o sol aparece, é a hora da gente acordar. A gente aumenta a liberação de cortisol, hormônio do estresse, e esse estresse quem faz com que a gente abra os olhos e acorde de manhã. Beleza,
A gente acordou, exposição ao sol, por isso que exposição ao sol é tão importante. Vivemos o dia, conforme a noite vai chegando, o cortisol ele tende a baixar, o estresse diminuir, e a gente começa a liberação de outro hormônio, que é a melatonina. Vocês já devem ter ouvido falar dele. A melatonina é o que faz com que a gente vá constantemente sendo induzido ao sono. É por isso que, por exemplo, de noite não é interessante ficar com as luzes muito fortes, principalmente no quarto. Se possível, tenha luzes que bloqueiem as mais fortes, como aquela azul. Por isso que o celular tem uma opção disso agora. E deixar o ambiente escuro de noite para seu corpo começar a se adaptar que está chegando a hora de dormir e aí você consiga dormir bem para ter um outro dia seguinte melhor. Outro ponto aqui sobre sono é interessante evitar coisas que lhe estressem muito ali perto da hora de dormir. Por exemplo, filmes de ação com muito tiro, com muita morte, com muita explosão. Esse tipo de filme tira um pouco do que seria o nosso sono ideal. E aí, com o ciclo circadiano bem ajustado, horário para acordar, produzir, dormir com um bom ambiente, a gente consegue diminuir essa sensação de cansaço e ter um dia mais produtivo. Nisso também entra a musculação, o treino e a dieta, porque a gente tem que segmentar o nosso corpo a trabalhar mais, a buscar mais e dar a ele energia e capacidade física para isso. Por isso que treinar é tão importante quando a gente está falando em produtividade, seja no estudo, seja no trabalho ou na vida mesmo, porque o treino faz com que o nosso corpo se adapte a situações mais difíceis, melhora metabolicamente e dá mais força e mais resistência, que são elementos importantes numa vida corrida, numa vida com sentido, numa vida importante onde a gente faz alguma coisa. Muito importante que, se você quer ter mais produtividade, você tenha um treino bem feito. E a dieta também é muito importante. Por quê? O que a gente come são as energias que a gente vai ter para o nosso físico e para a nossa mente. É tanto que o intestino, o estômago, todo o sistema digestório, na verdade, é entendido ali como o segundo cérebro do corpo humano. É extremamente importante para que a gente tenha energia para o que a gente for fazer. Então, consumir bons alimentos ricos em nutrientes é essencial se a gente quiser ter uma produtividade maior. Pelo contrário, se você só come besteira, se você só toma álcool toda a vida, se você não consome coisas com bons nutrientes, você não está dando um combustível bom ali para o seu corpo. E aí a tendência é que você tenha mais cansaço, não consiga desempenhar bem as suas tarefas, isso vira uma bola de neve que ele coloca para baixo. Então, ajusta o treino, ajusta a dieta, ajuste os seus horários de dormir, acordar e trabalhar. Isso vai ter mais produtividade na sua vida.